passando por um momento de chuva que não acaba mais? Calma, toma um banho de chuva, aproveita. Aprender com os momentos difíceis. É muito fácil falar, sair assim espontâneo, mas na verdade, se a gente soubesse o que o futuro reserva, o que Deus nos reserva ou o que você acredita reserva pra você, muita coisa seria mais fácil. Se a gente conseguisse ver o futuro, muita coisa seria mais fácil e acalmaria um pouco essa angústia, essa agonia que a gente passa quando a gente tá passando por um momento difícil. E são nesses momentos que, por força, a gente valoriza as nossas conquistas anteriores, as nossas conquistas do passado. Vou dar um exemplo pra vocês. Sempre que a gente tá passando por uma fase difícil, ou qual seja, mais chatinha, a gente sempre pensa, putz, há tantos anos atrás, quando eu era pequeno, as coisas eram muito mais fáceis, não tinha problema. Quando eu tava naquele outro lugar de trabalho, eu ganhava mais, meus colegas eram melhores. Nossa, eu poderia voltar pro passado, vivenciar melhor aquele passado. E por força, a gente acaba valorizando o que foi bom naquele passado, sem a gente se dar conta. Só que a gente às vezes não lembra que aquele passado também a gente passou por coisas muito difíceis. Automaticamente, nos momentos difíceis que a gente tá vivendo hoje, faz a gente valorizar esse passado. Muitas vezes a gente acaba esquecendo dos momentos difíceis que a gente passou naquele passado também e acaba vendo só coisas boas. Vamos supor, tô com uma dificuldade financeira, tô num trabalho que tá com um monte de problema e eu olho pra trás e falo, que saudades daquele trabalho que eu tava, que eu tinha colegas de trabalhos extraordinários, me pagavam super bem, me pagavam em dia, eu tinha vários direitos, era muito bom, era muito melhor aquele trabalho. Só que, às vezes eu esqueço que todo dia eu chorava por pressões e pressões que aquele trabalho me dava. Então eu deixo de lado as coisas ruins que aconteceram e me grudo naquele passado das coisas boas que aconteceram e fico me chamando para aquele passado. E aí eu consegui enxergar só hoje, eu consegui enxergar depois coisas boas que eu estava vivendo lá atrás. Às vezes, quando a gente estava vivendo lá atrás, a gente não enxergava esses pontos bons. Hoje a gente consegue ver, porque a gente estava passando por uma fase difícil. Mas lá atrás, às vezes não. Isso serve para o momento que a gente está vivendo hoje, para uma fase difícil que a gente está vivendo hoje. Por estarmos dentro dessa fase, a gente não consegue enxergar. Bate o desespero e a gente não consegue enxergar as coisas boas. Então a gente se apega ao passado. Quero voltar para o passado, ou quero logo que passe essa fase difícil e ir logo para o futuro. Então a gente fica nesse meio termo. E o futuro também virá recheado de coisas boas e recheado de outros problemas pelo caminho. Sempre, sempre. E é engraçado imaginar que lá no futuro a gente vai fazer a mesma coisa que hoje a gente faz com o nosso passado. A gente vai olhar e falar, nossa, se eu soubesse que aquela fase iria passar, se eu soubesse que eu ia aprender isso, 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 nossa, como eu tava bem fazendo isso, isso, isso. E aí a gente vai conseguir enxergar as coisas boas que a gente tá vivendo hoje, que hoje a gente não consegue enxergar. A gente vai pensar que poderia ter vivido com mais intensidade, que eu poderia ter aproveitado mais esse momento, que eu poderia viver esse momento com menos preocupação. E aí a gente vai dar valor das coisas que a gente viveu hoje, mas no futuro. Isso vai virando um ciclo, né? Eu quero viver no passado, eu quero viver no futuro. A gente às vezes até chega a pensar, se eu tivesse naquele trabalho até hoje, como seria? Quanto eu estaria ganhando? Meus colegas como estão, que ainda estão lá? Se eu vivesse ainda naquela situação, como estariam as coisas? Mas na verdade não, a gente tem que olhar para trás e falar, graças a Deus, apesar de tudo que eu passei, graças a Deus eu estou onde eu estou hoje. Lembrar das fases difíceis também que a gente passou no passado, não só das fases boas e ficar se lamentando, ai, se eu estivesse lá ainda, ai, se isso, se aquilo. Lembrar das coisas que nos fizeram crescer, as dificuldades, as coisas boas, as conquistas, mas olhar para trás e falar, ainda bem que eu tô aqui hoje. É que nem você olhar para uma foto antiga sua e falar, nossa, essa fase era boa, mas olha, o tempo fez bem para mim. Certo é a gente olhar para trás e falar assim, caramba, como eu melhorei. Graças a Deus eu cheguei até aqui. Graças a Deus eu passei por tudo isso e tô aqui. Porém, se você olha para trás e pensa, não, me dá saudade ainda, eu realmente voltaria. Nossa, eu era muito melhor lá. Nossa, eu era uma pessoa melhor. Alguma coisa tá errada, porque a gente tem que andar para frente. A gente não pode andar para trás.
trás. Não faz sentido andar pra trás. A gente não pode olhar pra trás e falar, eu estava melhor ali, eu sabia mais ali, eu era uma pessoa melhor ali. Calma, porque a gente tá aqui pra gente caminhar pra frente. A gente tá nessa vida pra gente aprender, pra gente subir degraus, não descer. Então alguma coisa tá errada. Então a gente tem que pôr a mão na consciência e falar, opa, pera, o que tá me fazendo viver tanto no passado? O que tá fazendo eu me lamentar do meu presente? O que tá fazendo eu ter medo do meu futuro? Alguma coisa tá errada. Alguma coisa eu vou ter que mudar em mim, mudar meu caminho, porque o certo é a gente olhar pra trás, colocar a mão na cabeça e falar, nossa, ainda bem que eu passei por isso. Ainda bem que eu tô onde eu tô hoje. Por mais que essa fase esteja sendo difícil, eu não mudaria, que foi o que fez eu chegar até onde eu estou. Do mesmo jeito que hoje, onde eu estou, vai me empurrar pra frente pra ir mais longe, pra chegar onde eu quero no meu futuro. E esse pensamento todo foi através de uma frase que eu vi. Eu tava comendo aquele chocolate Bate, sabe? Que vem com aquelas frases bonitinhas. Eu vi uma frase do Gandhi que dizia assim: viver não é esperar a tempestade passar, e sim aprender a dançar na chuva. Por isso que eu abri o vídeo falando de a gente aproveitar a chuva, aproveitar a tempestade. Essa frase do Gandhi a gente pode encarar como duas formas. Uma é, putz, eu me molhei inteiro, que saco. Comecei o dia com o pé esquerdo, com uma chuva. Coisa ruim só atrai coisa ruim. Aí vai acontecendo e você fica vivendo aquilo e vai reclamando. E aí pegou um resfriado. E aí vai reclamar com seu colega de trabalho. Ou o segundo cenário é se imaginar como crianças que gostam de tomar banho na chuva e se divertem. Ficam lá. A chuva pode demorar 2 horas, mas para elas parece que demorou tipo 2 minutos, passou muito rápido. E depois que a chuva terminou, de brincar na chuva, ela vai tomar um banho quente. Olha a sensação maravilhosa do banho quente depois de uma chuva, de um leite quente embaixo das cobertas, assistindo um desenho animado. Só de a gente pensar, pelo menos eu, tenta pensar os dois cenários. Quando você pensa no cenário de lamentação, você vive aquilo, você realmente pensa naquela raiva que você poderia passar se tomar uma chuva. Mas ao mesmo tempo, se você vivenciar na sua cabeça esse segundo cenário de criança, de tomar uma chuva, traz uma sensação gostosa. E é assim com a vida. Do mesmo jeito que você atraiu aquela sensação gostosa, você pode atrair essa sensação gostosa que você está passando nos dias de hoje, numa fase mais difícil. Você pode se apegar às coisas boas que estão acontecendo, os pontos positivos. Então depende muito de como a gente vê a nossa situação. Não olha para trás. Aliás, olha para trás e veja o que você aprendeu naquela situação, os pontos positivos que te trouxeram onde você está agora. Lembra que esse é o presente, daqui a um segundo já virou passado, que essa fase também vai passar, seja ela boa, seja ela ruim. Mas antes de deixar o presente passar, tenta ver o lado positivo dele hoje. Não deixa pra se lamentar lá no futuro e falar, nossa, eu tava vivendo aquela fase, sabe? Às vezes a gente tem o hábito de conseguir enxergar só no futuro, porque de alguma coisa de hoje você vai ter saudade. Por mais que o momento seja muito difícil, alguma coisa você vai ter saudade. Então pensa, se você estivesse no futuro, o que você teria saudades do que você tá passando hoje? Foca no presente, aproveita a chuva nessa fase difícil e deixa pra Deus ou o que você acredita pra cuidar do seu futuro, pra cuidar do momento difícil. Enquanto você vai aproveitando embaixo da chuva, vai dançando e vai rindo, deixa as coisas ruins, as coisas mais difíceis que parece que não passam pra Deus cuidar, porque você acredita cuidar, que vai passar. Você vai ver como as coisas vão ficar um pouquinho mais leves, mais fáceis de passar. Você vai começar a enxergar tudo de outra forma, um pouquinho mais positivo, vai ter menos ânsia, sabe, do passado, do futuro. E é nesse exercício que a gente vai trazendo também de viver no presente, de valorizar as coisas boas do presente e se desgrudar um pouquinho dos problemas. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Um beijo e até a próxima semana.